Oi, eu sou o Igor, eu sou marketólogo e profissional de relações públicas e estou como presidente do Rotaract Clube de Santos Gonzaga. Oi, eu sou a Vitória Malafatti, jornalista e publicitária, secretária do Rotaract Gonzaga e diretora editorial deste podcast. E você está ouvindo o segundo episódio do GonzaCast, podcast focado nos objetivos de desenvolvimento sustentável produzido pelo Rotaract Clube de Santos Gonzaga e o estúdio Hora do Pod. E no programa de hoje vamos falar sobre a ODS 8, empregabilidade. E para nos ajudar nessa conversa, eu tô aqui com Marco Riveiros, empreendedor social, cientista de dados, presidente e fundador da Resolve e do Instituto Amigo. Bem-vindo, Marco. Olá, pessoal. Obrigado. É um prazer estar aqui na Hora do Pod com vocês. Agradecer a você, Vitória, pelo convite, a Igor também. Agradecer também ao Rotaract Gonzaga Santos a oportunidade de estar aqui conversando com o seu público e quem sabe aí poder ajudar um pouco vocês a esclarecer um pouco melhor para o público o que o ODS 8 faz, né? Qual que é a importância dele e qual que é em como a gente se encaixa nesse contexto, né, que a gente faz aqui hoje. Bom, antes da gente começar, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o que o Instituto faz. Bom, o Instituto Amigo ele nasceu com o propósito de usar a inteligência como ferramenta principal de transformação sociodigital, né? Não só a nossa inteligência, como o uso de inteligência artificial, que é a ferramenta que nasceu para automatizar a nossa inteligência. Então a gente acredita muito que o que pode ser a grande diferença das pessoas entrarem dentro dessa nova economia é elas usarem ao máximo as duas principais tecnologias que nós possuímos: a nossa própria inteligência e a capacidade de comunicar ela. Então, desenvolver essas habilidades, para mim, é a chave, para o Instituto, principalmente, mas eu acredito muito nisso, que é a chave principal da gente gerar essa capacidade de transformação. Legal. Eu tenho uma pergunta, né? Você fala que a tecnologia impulsiona as pessoas a entrarem no mercado de trabalho, eu concordo com isso, super. Mas a gente sabe que no nosso país existe uma desigualdade muito grande. Sim. E você acha que a tecnologia, ela chega para todo mundo? Bom, a mim, o principal motivo da desigualdade social é por conta da escassez de um recurso que a gente tem em abundância em todos os lugares, em todas as pessoas, que é o conhecimento. A desigualdade social, ela não é marcada pelo recurso, pela escassez do capital financeiro monetário. A gente tem um ledo engano e a gente é vocacionado a pensar dessa maneira. Mas o dinheiro que você distribui, ele acaba. O conhecimento que você distribui, ele multiplica. Então, por que as pessoas que hoje não estão com acesso ao mercado de trabalho, acesso ao capital, o que falta para essas pessoas? O capital intelectual. A capacidade de si próprio, ela usar a sua inteligência para produzir essa transformação para si. Ela empreender esse conhecimento, ela usar esse conhecimento para se impulsionar. Então, o nosso conhecimento é capaz de nos levar a qualquer lugar, inclusive ao lugar onde nós criamos tecnologias que nos impulsionam mais rápido a esses lugares. Então, a tecnologia ela não impulsiona apenas para o mercado de trabalho. A tecnologia ela nos apoia em tudo na nossa vida. Ela nasceu com esse propósito de ser uma ferramenta para nós e criada por nós, para nos impulsionar. Quem cria tecnologias? Pessoas que tiveram acesso a conhecimento necessário para se produzir uma ferramenta tecnológica. Ou conhecimento necessário para usar uma ferramenta tecnológica. Então, sim, eu acredito que, primeiro porque ela foi criada para essa natureza. Agora, como toda ferramenta, ela pode ser usada para bom ou para ruim. Ela pode ser usada para aglutinar ou pode ser usada para separar. Mas, para mim, o grande problema é a escassez que a gente tem de conhecimento, de inteligência. A gente não faz essa inteligência base, esse conhecimento, essa base de conhecimento chegar a todas as pessoas. Então, nem todas as pessoas têm domínio sobre as habilidades básicas que um ser humano consegue ter com o seu cérebro.
E aí, o que você acha que poderia ser feito, né, dentro das instituições para que isso chegasse a essas pessoas, né, que não têm acesso a esse conhecimento, a essa ferramenta? Bom, acho que as barreiras são muitas. A principal delas é a vontade política. Porque pessoas sem essas habilidades, elas não questionam, não constroem, elas não têm independência. Uma pessoa que domina conhecimento, ela tem independência para construir, independência para definir, para escolher, decidir por conta, com autonomia. Então, começa que a maior parte das pessoas que hoje não tem acesso é porque em torno delas tem um poder legítimo ou paralelo que se predispõe a cuidar dessas pessoas para que elas vivam muito bem dentro deste mundo ao qual elas não conseguem gerar essa autonomia. Ou elas têm acesso limitado, até certo ponto elas conseguem ir. E as pessoas que conseguem romper esse lacre, que são as pessoas que que não querem se sentir protegidas por esse sistema de proteção, e elas querem ousar e querem ir por conta própria, elas saem disso tudo, e elas saem e crescem. Então, quantos exemplos nós não temos de jovens que saíram desses núcleos de desigualdade absurda e se tornaram pessoas extraordinárias no mundo. Então, qual que foi? O que fez essa pessoa chegar? Foi o dinheiro? Não. Foi o acesso ao conhecimento. Então, ela, com acesso ao conhecimento, ela gerou recursos infinitos, gerou oportunidades infinitas para elas. Então, por outro lado, aí sobrecarrega um outro sistema, que é o sistema da sociedade organizada, que está fora desses núcleos, mas está dentro de outros núcleos controlados, só que controlados pelo mercado, que podem se mover, olhar para isso, se inquietar com isso e entender que essa desigualdade vai refletir na sua vida, e reflete. A classe média sente o quanto as classes mais baixas têm escassez, quando uma colide com a outra os seus desejos, as suas vontades, as suas necessidades, os seus anseios. A gente vê isso muito claramente visto pelo crime que acontece ali, enfim, etc. Então, reflete em todos. Então, a gente achar que aquilo ali não é um problema que vai nos afetar, porque eu estou aqui dentro do meu condomínio, porque eu estou dentro aqui da minha empresa, dentro do meu prédio, espelhado, bonito, etc. Tal. Não, vai refletir. Então, aí entram essas iniciativas que são filantrópicas, sem fins, ou seja, todas sem fins lucrativos, como o Instituto Amigu, como o Rotary, por exemplo, e entre outras várias instituições que se mobilizam de alguma maneira, com as suas habilidades, com o seu conhecimento, e falam assim, como eu posso ajudar a diminuir isso aqui? Como é que eu crio rotas de fuga para essas pessoas saírem desse controle, saírem disso aqui? Uhum. E a melhor forma que tem é a tecnologia. Por quê? Esse estado paralelo, ou o estado mesmo que protege essas pessoas, é físico. É físico. E a tecnologia permite que a gente chegue a qualquer uma dessas pessoas através da informação. Hoje, por meio de um celular, numa internet banda larga que pode ser pré-paga ou gratuita, que está acesso. Então a gente consegue pular esses muros, fazer com que esse conhecimento chegue, rompa esses muros sem combate. Porque difícil é você combater poderes como esse. Você ir de frente com o Estado, pela política, ou pelo Estado paralelo, que é o crime que muitas vezes tomam conta dessas áreas de desigualdade, você precisaria fazer o enfrentamento. Então, olha a dificuldade de uma entidade social que quer se colocar presente num lugar desse, fisicamente, e quer fazer alguma coisa. Ela precisa de autorização pública e paralela, para ela conseguir fazer alguma coisa pelos jovens ou pelas pessoas ali. Então, eu acho que o grande desafio que a gente tem no final do dia, é a gente conhecer lá dentro quem se despertou para isso. Então, quem está lá dentro que quer continuar sendo parte do problema e quem lá dentro está com vontade de ser parte da solução.
E eu não estou dizendo que parte da solução está fora. Eu não estou dizendo que os agentes de solução são as pessoas de fora. Pelo contrário, eu acho que as pessoas, os maiores agentes de solução de uma comunidade, tá dentro dela própria. Assim como dentro da gente mesmo. O maior solucionador da tua vida é você mesmo. Sim. Você que tá ali no dia a dia convivendo com aquelas problemáticas, você vai saber o que pode ser o que pode resolver. Exatamente é quem tá ali isso. dentro. Então, eu acredito que, tirando todas essas barreiras físicas, essas barreiras externas, eu acho que o maior desafio é a gente enxergar quem já despertou e quem tem predisposição a despertar E que pode levar, disso tudo. talvez, essa Isso. visão de mundo para dentro da própria comunidade. E eles fazerem a transformação de dentro para fora. Porque o maior erro, e se a gente parar para analisar, a maioria dos projetos, olha o esforço que você gasta de dinheiro, de tudo, de tempo, para você conseguir fazer a transformação desses lugares de fora para dentro. Sim. Então não faz o menor sentido. Então eu acredito num modelo sustentável, já que estamos falando de sustentabilidade, eu acredito no modelo sustentável, onde você empodera as pessoas de uma comunidade de dentro para fora, para que elas se desenvolvam nas suas habilidades base, e com essas habilidades base, elas promovam essa transformação de dentro para fora de maneira sustentável. Sim. E a gente tá falando aqui de tecnologia, mas não necessariamente. Às vezes a pessoa tá lá dentro, ela sabe fazer muito bem uma outra coisa, que não tem relação nenhuma. É que é tecnologia, é que a gente tem o hábito de associar tecnologia a sistemas Sim. de informação. E se a gente falar, qual sistema de informação é mais sofisticado que o nosso cérebro? Nenhum. Então, a nossa inteligência é que dá origem a tecnologias. Sim. As mais diversas tecnologias. Tem tecnologias que são tecnologias da informação, que é onde você cria estruturas lógicas para guardar dados, processar dados e transformar esses dados em alguma coisa relevante, seja informação ou decisão, etc. Mas tecnologia é tudo aquilo que a gente cria a partir da nossa inteligência. Tem razão. Eu acho que isso é uma outra, tipo, é uma perspectiva muito melhor, inclusive. E tem muitos desenvolvedores aí achando que nem sabem que são, né? Porque se a nossa própria inteligência é talvez a melhor tecnologia, talvez a pessoa que criou uma solução simples para um problema cotidiano, ela é uma desenvolvedora enfim, da resolução de um problema e talvez ela não se enxergue assim, né? Quando eu participei de um projeto social, uma das questões que, assim, parece boba, mas que eu vi que mais afetavam as pessoas até para tomarem esse lugar na sociedade, de se empoderar da sua própria vida e, enfim, fazer o seu próprio dinheiro, enfim, era a autoestima. Elas não se enxergarem como potência ou como merecedora da riqueza daquele lugar que elas habitavam. É como se elas não fossem dignas. Eu acho que isso é uma coisa que vai sendo construída ali na sociedade, sabe? É a cultura da sua própria sociedade. Então isso vem de geração em geração. Então, por exemplo, vou citar um exemplo simples que a gente tem esse dado dentro do Instituto Amigu. Se você for dentro de uma comunidade dessas que está totalmente exclusa da economia, ou seja, é uma comunidade que está em alta vulnerabilidade social, por exemplo, você vai encontrar dentro dessa comunidade um percentual muito pequeno de jovens, e eu posso dizer qual que é o percentual, não importa se é 10 jovens, 6 jovens e tal. O grupo de jovens que você juntar, 2% deles apenas vão se sentir efetivamente engajados a entrar em tecnologia. Por quê? Isso eu tô falando de tecnologia da informação. Aí eu tô falando de tecnologia mesmo. Tô falando de informática. Uhum. Sistemas de informação. Não é base ali. Por quê? Porque a essência base, qual que é o gatilho dentro da gente que move a gente na direção da informática? A curiosidade. Verdade. E as pessoas dessas comunidades nasceram, desde que mundo é mundo, com a crença dentro da sua casa que curiosidade mata. Sim. Quanto menos você souber, Melhor. mais tempo você vive. Mais tempo você vive. Total, nossa, faz Então, muito sentido. como é que eu vou para uma atividade que essencialmente necessita que eu desperte, manifeste
E manifeste mesmo, com essência, nas ações, nas decisões, nas escolhas, a curiosidade. E aí, mesmo que eu seja engajado a isso, eu então saio da minha comunidade, vou para o bairro do Gonzaga, faço um curso de informática e lá eu manifesto a minha curiosidade. Só que quando estiver chegando na porta da minha comunidade, eu tenho que desligar essa pessoa e ligar a pessoa que não é curiosa, porque se eu exercer essa curiosidade agora dentro da minha comunidade, eu vou ter problemas. Então eu te pergunto, que nível de autoconhecimento, autocontrole e maturidade emocional uma pessoa precisa ter para conseguir ser duas pessoas diferentes dentro de um mesmo dia? Acho que Sim, bastante. muito. Pois é, e aí a gente sabe que ninguém tem. Ponto. 99% não tem. Então, sabendo de posse disso aqui, a gente entende por que um jovem até se arrisca a começar um curso, vê como chance, o olho dele brilha, mas passou uma semana, 2, ele percebe que ele não consegue coincidir esses dois mundos, e aí ele larga, porque aí ele não pode largar de onde ele veio, então ele larga o novo mundo. Entre o mundo que ele já conhece, domina, e ele escolheu o novo, poucos escolhem o novo. Infelizmente a gente tem contato com isso até no Rotaract mesmo, né? Pessoas entram, começam, mas infelizmente por conta dessas realidades acabam que se afastam depois de um tempo, exatamente por isso, por não poder ser criativo, não poder ser curioso e ficar no mundo original, né? Então, se qualquer iniciativa que você queira partir para essa educação transformadora dentro dessa comunidade, para você, se você está fazendo de fora para dentro, só existe uma forma de você fazer. Você tem que dar sustentação para essa pessoa sair. Ela tem que ter condição financeira, ela tem que ter. Você tem que dar tudo, psicológica, financeira, para que ela não só saia e estude, que ela saia, estude, tenha uma remuneração, comece a trabalhar, e aí esse mundo para ela se torna real e ela troca. Aí depois que ela se fortalece, ela vem e busca 1, busca 2, busca 3 e vai tirando a sua família de lá. E tem que Muda toda uma geração. Muda tudo. Tem que ser feito um trabalho árduo, porque hoje eu estava lendo que 1,2 bilhões de pessoas vivem em favelas ou em circunstâncias parecidas com de favelas, periferias. E a tendência é que em 30 anos esse número aumente para mais 2 bilhões de pessoas. Então o trabalho tem que começar imediatamente, né? Tem um estudo que foi feito recente, e uma amiga minha que trabalha também com esse vértice de instituição lá em Brasília, ela trouxe um número que ela participa de uma instituição de jovens empreendedores. Legal. Que é mundial. Então são jovens empreendedores do mundo todo, conectados numa rede, numa entidade, que tem como patrono lá o rei da Espanha, e é uma entidade que é muito forte mesmo e é muito procurada porque ela tem um nível de organização e capilaridade das suas ações muito grandes e elas fazem muitas coisas. E foi trazido para elas um dado que só na América Latina, atualmente, nós temos 250 milhões de jovens sem estudo e sem trabalho. Sim, a nossa geração, né, é conhecida como nem estuda nem trabalha. Isso, então imagina dentro de um universo que é a América Latina, que nós estamos falando de que não deve ter, aí eu vou errar aqui, mas não deve ter 1 bilhão de pessoas na América Latina. Acredito que não tenha essa quantidade de população, porque o Brasil é o maior e tem 234 milhões. Uhum. Então vamos supor que a América Latina inteira tenha meio bilhão de pessoas. Nós temos 250 milhões de jovens desempregados e sem estudo, nível de estudo. Isso é uma bomba relógio. Como é que essas pessoas vão se alimentar? Sim. Como é que elas vão sobreviver? Fazendo o quê? Quem que vai ser o pagador? Quem vai ser o financiador disso? Porque se elas não trabalham nem estudam, quem é o financiador disso aqui? Sim. O que elas vão fazer em prol desses que financiam ela e sustentam elas? Então, é o retrato real, é a nossa realidade, que a gente acha que isso não vai acontecer com a gente, porque a gente está trancado aqui dentro de uma salinha, dentro de um prédio. Então,
Mas não é. A realidade, como você falou, ela é muito grande e gritante. E tá aumentando mais, porque quanto mais pessoas no mundo, mais aumenta o problema. Sim. E eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente precisa pensar no macro. Porque é muito injusto, eu vejo isso muito acontecendo, né? Até das mídias, enfim, de empregadores, querendo culpar uma geração, individualizar um problema que ele é coletivo. Você não tem como olhar para uma geração e falar, ai, vocês simplesmente nasceram ruins, vocês são péssimos. Isso não existe. O que aconteceu Tudo culpa antes? da O que geração Z. aconteceu antes? O que aconteceu antes? Qual foi o ambiente que a gente chegou? Tava como isso aqui? Então, assim, e outra, neném. Quem são os nenéns? Será que eles são as pessoas que estão no condomínio, que fizeram um curso de inglês, que puderam cursar uma universidade e não escolheram? Ou são as pessoas que estão em vulnerabilidade? É muito fácil você dizer para uma pessoa, pega lá e faz, quando ela tem uma série de problemáticas ao redor dela. Ela tá preocupada em sobreviver. E aí, sabe, às vezes para uma menina periférica, é muito melhor para a família dela que ela fique em casa cuidando da avó e dos irmãos do que ela vá construir uma carreira. Tipo, aquela família nem tem uma perspectiva de que eles são merecedores de que isso aconteça. Então, eu sou muito contra, assim, eu sou geração Z, a gente trabalha muito, fala aí, a gente trabalha pra caramba. E, assim, eu não olho pra minha geração com esse olhar de geração preguiçosa, que não quer fazer. Eu acho que é muito mais complexo do que isso. E quem vê dessa forma superficial tá sendo, no mínimo, irresponsável. É que a gente, pra gerar pauta, a gente precisa gerar rótulo. Sim. E aí, se você não gera rótulo, você não gera pauta. Se você não tem pauta, você não tem audiência. Se você não tem audiência, você hoje acha que você é ninguém no mundo. Porque a gente é estimulado a achar que nós só somos alguém se a gente tiver uma quantidade de seguidores nas redes sociais aplaudindo e concordando com o que a gente faz. De preferência, se for possível, manifestando lá no comentário que gostou. E que é uma vida paralela, né? Então, pois é. Então, mas vamos lá. Mas hoje é onde a gente escolheu como sociedade fazer a vida caminhar e acelerar. Então a gente passa mais tempo conectado no digital do que conectado na vida real, produzindo e fazendo alguma coisa de fato. Então, eu sempre ponho esse questionamento para mim. Se essa pessoa que está o dia inteiro falando, escrevendo na internet, se ela vive efetivamente disso, ótimo, maravilhoso. Agora, se ela não vive disso, a minha pergunta é, como é que ela vive? Porque se ela só passa o tempo inteiro fazendo isso, que momento do dia ela para produzir alguma coisa? De fato. Então, assim, mas trazendo o ponto que você trouxe, eu acho que sempre a gente pode culpar alguém. Seja a geração anterior, a geração atual culpando a anterior, seja a anterior culpando a atual. Eu acho que a minha geração, que é a que antecedeu a de vocês, eu vou fazer 47 anos, então certamente sou a geração anterior a de vocês. A minha geração, ela cometeu erros gravíssimos. Gravíssimos. A gente teve que, até hoje, está aprendendo como fazer essa nova revolução a partir da revolução da qual a gente nasceu. Nós somos filhos da Revolução Industrial. Né? Nós somos filhos de uma geração que veio da Revolução Industrial. Né? Meu pai é de 1951, minha mãe de 1951. A Revolução Industrial foi em meados de 1940, por aí. Então, eu sou filho dessa geração. E ficou a nosso cargo gerar a próxima revolução, que é essa atual. Então, só que a gente vem de modelos, vem do mesmo modelo. Então eu acredito que, e é um modelo que, ao meu ver, é um modelo que a minha geração começa a gerar evolução a partir de agora. Está começando a evoluir as pessoas da minha geração a partir dos 40. Aí a gente tem agora uma nova geração que já nasce com uma oportunidade gigantesca de evolução antecipada, porque tem um volume de acesso a conhecimento e informação que a gente não tinha. Então, eu acho que a nossa geração tem um benefício de ter criado ferramentas para que essa informação se disseminasse, mas ao mesmo tempo
a gente não teve, talvez, a competência de fazer essa transição ter sido um pouco mais harmônica. Acho que a gente produziu resultados positivos gerando uma desigualdade maior, gerando distorções maiores. Então, acho que a gente faz coisas muito boas, mas a um preço muito alto. Uhum. Eu acho que as próximas gerações tendem a serem mais sustentáveis. Então, acho que a nossa geração é a geração que está passando a responsabilidade para que a próxima geração pegue essa mensagem da sustentabilidade e faça alguma coisa de fato com ela. É porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente também fala sobre crescer consciente. Sim. Não adianta você ter um instrumento que você não sabe utilizar. Mas se você notar, a gente está aprendendo a fazer isso agora. A minha geração está aprendendo a fazer isso agora. As empresas estão começando a trabalhar essa visão de ESG. Uhum. Há quanto tempo? Nós estamos falando disso há o quê? 5 anos? 6 anos? 3 anos. Então, mas se a gente considerar 5 mais. anos, então se a gente considerar 5 anos, veja, eu tô falando da minha geração. Minha geração tinha 40 anos. Então, percebe o que eu tô querendo dizer? Então, a nossa geração está começando a ir para a direção que deveria agora. E ainda assim, cheia de ruído. Por quê? Porque a gente ainda tem, e aí vem o grande ponto de morosidade dessa transição. As gerações anteriores tinham uma expectativa de vida muito mais baixa. Sim. Hoje, as pessoas de 85 anos estão comandando negócios ainda, saudáveis, e ainda com um tempinho de vida ali, com uma expectativa maior. Então, é só a gente pegar o nosso presidente da República. Tem quantos anos? 85 anos. Mais ou menos por aí. O Donald Trump. Então, se você pegar os presidentes que estão comandando o mundo, são pessoas da geração anterior à minha, que Baby ganharam uma boomers, expectativa de vida que antes não tinha. Então, isso surge 2 problemas. O problema é que você tem um conflito geracional. Sim. De que a minha geração agora está despertando e querendo mudar o mundo, querendo apoiar essa mudança do mundo. Parte dela ganhou capital suficiente para poder apoiar. Só que grande parte dela ganhou capital, mas um capital influenciado, com influência. Sim. Então ela depende... Com influência talvez até de pessoas que não... Não, influência dessa geração anterior. E que talvez nem ache que deva Isso, então. mudar as coisas Exato. como estão. E aí, eles não querem largar o osso e permitir que o mundo vá para essa direção. Isso vai gerar muito conflito. E por isso que a gente vê que está gerando conflito, o mundo tá em conflito constante. E por outro lado, sobra um outro problema. É que com essa geração anterior vivendo mais tempo, essa geração se aposenta como? Quando? E quem paga essa conta? E aí, os jovens que deveriam estar já completamente inseridos de forma sustentável dentro desse modelo, não estão. Não estão. E para atrasar um pouco mais a nossa vida, veio uma pandemia e trancou todo mundo dentro de casa durante 2 anos. Sim. Então a gente soma tudo isso aqui, a gente tem um resultado. Quem é o dono dessa conta? Todo mundo. Quem é o responsável pela conta? Todo mundo. Então o que a gente tem para fazer? Olhar hoje o que a gente tem que fazer. É o único caminho. É o único caminho. A gente parar de perder tempo de discutir aquilo que as pessoas estão fazendo a gente discutir. Então a gente gasta hoje parte do tempo para discutir quem eu sou, quem eu me sinto. Ou seja, voltou para trás. Eu podia estar discutindo hoje quem eu quero ser. Quem eu preciso ser para o meu futuro. Eu agora estou voltando lá para trás para saber quem eu sou. Então a sociedade está discutindo o seu ser. Se eu sou ser A, B, C, D, não importa a letra que eu seja, mas agora eu preciso achar uma letra para mim. Então eu ponho uma sociedade inteira para discutir quem é, e essa sociedade, nesse exato momento, deveria estar discutindo quem eu preciso ser hoje para poder transformar o amanhã. Não, a gente continua discutindo, achando que o mundo parou, o tempo parou, e a gente pode parar para poder fazer essa grande discussão que a gente está fazendo. Mas não. As pessoas continuam morrendo, continuam se empobrecendo,
A desigualdade está aumentando. Tanta tecnologia e problemas tão antigos. Não, porque a gente está usando exatamente a potência. Olha só que a gente pegou. A gente está usando as tecnologias para justamente fazer o quê? Discutir tudo isso. Potencializar a discussão. E aí, para discutir isso, você precisa estudar? Não. Você precisa se formar na faculdade? Ser PhD? Não. Porque agora você aproveita a tecnologia que tem, você vai lá e faz uma pergunta para ela te diz o que é e você vira especialista em 5 minutos e você começa a discutir. Então você põe uma ferramenta dessas, e aí eu falo das imprudências, você põe uma ferramenta dessas na mão de uma geração que você disse para ela que ao invés de estudar e crescer, e trabalhar, e empreender, etc., você disse para ela que ela precisa discutir quem ela é, para ela defender a posição de quem ela é, para ela defender a posição de que ela se sente, e onde ela se encaixa na sociedade, de qual minoria. Porque se você está dizendo, pensa assim, você pega uma sociedade, você diz que a sociedade tem que ser plural, de A a Z, então isso quer dizer que agora todos nós somos minorias. Não é uma grande maioria, ou seja, somos o alfabeto, não. Eu sou A, eu sou B, eu sou C, ou seja, todo mundo tem que achar em qual minoria você pertence. E por que isso é importante para o jogo de domínio de poder? Porque se você é uma minoria, você está juntando, você está transformando a sociedade numa coxa de retalho. Isso quer dizer o quê? Para você conquistar, basta você dividir. Sim. Então, aí vem um problema. A gente podia estar hoje, jovens como vocês aqui estão aqui trabalhando, construindo isso aqui. Então, ou seja, você tem uma geração que despertou. Então, despertou antes. Olha só, vocês têm um despertar muito mais cedo do que o meu despertar. Vocês estão despertando com 20 anos, com 21 anos, com 25 anos, vocês já estão despertando para aquilo que vocês querem e gera impulso. Então pensa que vocês têm a oportunidade. Agora, quantas pessoas vocês vão arrastar junto? E aí vem um ponto. A próxima geração entende que trazer os outros é importante? Não, porque o que a gente está realmente fazendo? Está usando a tecnologia para transformar as pessoas em seres altamente egoístas. Uma coisa é você ensinar as pessoas a ter amor próprio, outra coisa é ensinar as pessoas que elas têm que ser egoístas para poder serem boas na vida, vencerem e sobreviverem. Sim. Então, acho que esse é o grande problema. Eu acho que aí a gente tem uma barreira muito grande, mas eu acho que junto com uma barreira muito grande, sempre a gente tem uma oportunidade muito grande. Sim, de trazer essa discussão e mudar o foco. Eu sempre olho que se tem 100% de chance de dar problema, eu tenho 100% de chance de dar certo. É igual. As forças são iguais. O que muda é a escolha. É a gente escolher se a gente vai olhar para esse lado ou para esse lado. Sim. Se eu focar no problema, eu sou mais um que cria o problema. Se eu focar na solução, eu sou mais um que quer transformar o problema em solução. E eu tenho, trazendo algumas perguntas aqui da parte da nossa conversa, você sente que as empresas, elas estão dispostas, né? A gente falou um pouco sobre ESG. Elas estão dispostas, primeiro, a aderir esses jovens que vêm dessa outra perspectiva, e não só jovens, mas, por exemplo, como pessoas mais velhas que, enfim, que precisam aprender, têm muita experiência de vida, mas ainda não conseguiu se adaptarem à tecnologia. Você acha que existe essa responsabilidade interna da empresa de falar, não, a gente faz parte da sociedade e a gente precisa trazer essa responsabilidade pra gente? Você acha que existe Eu acho que a gente tem que trazer, talvez, o pensamento para aquilo que é a realidade das instituições. O que é uma empresa? Uma empresa é uma sociedade criada para gerar lucro. Sim. Ponto. Ela nasceu para isso. Essa é a finalidade dela. Para ela gerar lucro, ela precisa de alguns recursos. O principal deles, pessoas. Então, se ela olha no seu entorno de onde ela entrou e ela tem uma sociedade que não recebeu estrutura, não recebeu condições, não recebeu oportunidade para que esteja pronto para essas pessoas se juntarem a ela para gerar o lucro que ela espera gerar, ela precisa ter vontade ou ela tem uma necessidade? E aí temos que perguntar para a gente aqui no final do dia, aqui do lado de fora.
Pra gente é importante que ela tenha desejo, vontade, necessidade, ou no final do dia que ela gere a oportunidade. Com sentimento ou sem sentimento. Pra mim, sem consentimento, não faz diferença. É isso. Então, o que é importante a gente entender? Que toda vez que a gente traz para uma empresa a discussão sobre a vontade, a gente não está se comunicando com ela da melhor forma para poder ela gerar oportunidade. Acho que você tem razão. Toda vez que a gente se comunica com a empresa dizendo o seguinte: você sabia que dessa comunidade ao seu entorno, 20% dos jovens entre X e Y de idade e adultos maiores de 50 anos aqui tal, que tem essas características, são pessoas que têm o desejo e a vontade de continuar gerando valor com o seu conhecimento dentro de negócio como o seu? Aí ela fala: poxa, não sabia. Pois é, então se você direcionar oportunidades a essas pessoas estão com vontade e desejo de te ajudar a continuar gerando lucro para o seu negócio, gerando um pouco de valor para elas em retribuição a isso daqui, um reconhecimento em retribuição a isso. Faz sentido para você, então, abrir a porta e verificar o que falta ainda colocar dentro da caixinha delas para poder elas estarem aptas a gerar oportunidade aqui dentro? Então, se a gente não se comunicar direito com as empresas, agora, se a gente trazer o viés de que você sabendo falar com uma pessoa jurídica como se fosse com uma pessoa física, você desse tamanho, gigante, gerando esse lucro aqui em volta, deveria ter a consciência, mas uma pessoa jurídica tem consciência? Não. Quem tem consciência são as pessoas que atuam nela. Na gestão. Mas as pessoas que estão lá, elas estão sendo pagas e orientadas a gerar o quê? Lucro. Para o negócio. Agora, precisa ser sustentável? Entenderam que sim. Por quê? Porque eles entenderam do pior jeito possível. Está acabando a mão de obra qualificada, porque agora o negócio ficou mais moderno. Para eu ser competitivo, eu tive que colocar mais sistemas, tecnologias. E agora não adianta mais eu só contratar carregador de saco, porque carregador de saco sozinho não faz uma empresa gerar lucro. Aliás, as empresas que têm esteiras automáticas geram 15 vezes mais lucro no mesmo tempo que eu. E não tem acidente Então, de trabalho. eu preciso de gente que opere esteira. Tem pessoas que operam esteira? Não. Então eu preciso fazer algo que ensine essas pessoas a operar esteira para poder operar a minha esteira e eu lucrar mais com isso. Então, quanto mais a necessidade do mercado das empresas inovarem e evoluírem, mais elas precisam de pessoas que tenham mais capacidade de pensar, decidir, analisar, do que de fazer. Então, a tecnologia, ela vê, olha que interessante, então eu estou dizendo pela perspectiva do ruim, que a tecnologia está tirando empregos de serviços insalubres, serviços periculosos e que não geram nenhuma oportunidade real de crescimento e evolução das pessoas que trabalham nisso. Por quê? Porque a única coisa que faz um ser humano evoluir é o conhecimento e a experiência. É a inteligência. Sim. Então, se você coloca as pessoas trabalhando a vida inteira em atividades que não dependem do cérebro, As pessoas precisam... e só dependem dos braços e dos músculos e do vigor físico, essa pessoa ela tende a evoluir? Não, porque o nosso corpo físico ele não evolui. Ele evolui até aqui e depois ele evolui. Sim. Evolui. Então, quanto mais idade chega para essas pessoas, menor a capacidade dela de entregar. Agora, olha que interessante quando a gente fala de atividades que exigem do cérebro. Quanto mais tempo, mais conhecedor você é, mais experiente você é, mais capaz de produzir algo a partir do seu conhecimento e experiência você tem. E de direcionar outras pessoas. Isso. Também. Então, o que está acontecendo? O mercado se adaptando a isso aqui, ele tem uma janela de escassez para o mais experiente, que são as pessoas de mais idade, porque ela associa que essa pessoa não consegue entregar essa experiência e conhecimento com a mesma performance de um jovem. E, ao mesmo tempo, ela busca
nessa força de trabalho bruta que ela tem, que ela modifique e se especialize nos equipamentos e nas máquinas ao qual ela colocou para poder poupar a máquina que ele tem. Aí ela tem uma escassez também. Então, as pessoas que poderiam trabalhar em funções operacionais hoje não têm oportunidade porque não têm o conhecimento necessário para poder acessar as máquinas que substituíram os seus braços. E as empresas desacreditam da capacidade de pessoas acima de 50 anos que ainda têm, com essa expectativa de vida esticada, que elas sejam capazes de gerar produtividade para essa empresa com performance, né, com a performance que ela espera. E aí eu entendo que é um pouco do mesmo, as pessoas de maior idade estão sofrendo a mesma coisa que as mulheres mães sofrem desde que mundo é mundo, que é o quê? Uma mulher mãe, ela vai precisar dividir a atenção dela com a geração de valor que ela faz para a empresa e ela cuidar a criação de um empreendimento chamado filho. Então ela não produz. E ao mesmo tempo, a empresa entende que a pessoa acima de 50 anos, ela até esticou o tempo de vida dela. Só que ela vai ter problemas de saúde diversos, grandes, que pode fazer ela ter o mesmo tipo de afastamentos que a mulher... mãe poderia ter. A mãe tem. Então, olha o que aconteceu. Encontramos o mesmo comportamento, só que agora num grupo maior. Mas é o mesmo perfil, o mesmo mindset e pensamento. É que não tem como falar sobre empregabilidade sem falar de problemas sociais, né? Não tem como. Não tem. Por quê? Porque o trabalho, o que é, na verdade? Pessoas. É isso. E acima de tudo, é uma atividade que... É uma atividade criada para desenvolvimento de uma sociedade. Sim. Então, o trabalho é isso. Então, a geração do trabalho, da oportunidade para que o cidadão se desenvolva e cresça economicamente, faça parte dessa economia e faça essa economia girar através da força do seu trabalho. Enfim. Então, a grande barreira vai ser sempre essas. Então, as empresas poderiam... Por que a visão da sustentabilidade ela é importante? Ela não é uma grande verdade, mas ela é importante. Ela convida todo mundo a refletir o seguinte: o que seria um modelo sustentável, então? Se eu só tenho jovens, eu não consigo... O meu problema vai ser o quê? Eu corro pra caramba, gasto energia pra caramba, mas produzo pouco. Porque eu tenho pouca proficiência, pouca especialidade, pouca Direcionamento. mira, pouco direcionamento. Foco. E se eu coloco só pessoas mais antigas, eu tenho muita expertise, acerto no alvo, mas atiro pouco. Então, quando as empresas entenderem que essa mescla precisa acontecer, então se as empresas entendessem que a cada 10 jovens que ela tivesse, se ela tivesse um experiente ali, guiando esses 10 jovens ali, ela faria a curva de aprendizado desses jovens diminuir pela metade. E essa metade, olha que coincidência, essa metade poderia ser exatamente o tempo de mercado que esse da melhor idade estava precisando para poder seguir o resto da vida dele um pouco mais tranquilo. Então, a gente está deixando o tempo passar e o tempo de pessoas ótimas, o tempo útil dessas pessoas ótimas passar, sem elas gerarem maior valor e contribuição para essa geração que está aqui, cheia de fome, vontade, acesso à informação, acesso a tecnologias, mas não sabe o que fazer com aquilo. Então, por isso que a gente decidiu no Instituto fazer o quê? Vou parar de ficar ensinando ferramentas. As ferramentas estão aí. Eu preciso colocar na cabeça desses jovens a capacidade, a vontade e o desejo de se tornarem pessoas resolvedoras de problemas. Porque aí um resolvedor de problema, ele precisa de ferramenta, ele sabe por que ele quer a ferramenta. E ferramenta ele aprende rápido. Basta ele ter a vontade de resolver ser maior do que tudo. Ele busca, ele vai atrás. O problema é o jovem aprender 15 ferramentas e falar, e agora, o que eu faço com isso? Que é o que acontece hoje. Os jovens saem da faculdade, falam assim, legal, eu aprendi 10 técnicas, sou publicitário, tenho relações públicas, tenho isso aqui e tal. Aí a pergunta é, e agora? O que eu faço? Em qual eu me especializo?
Uhum. Então, você não acha que um jovem que sai da faculdade, por exemplo, que saiu agora, acabou de ser recém-formado, não deveria já sair da universidade com uma direção e uma estratégia para atacar o mercado? Perspectiva de futuro, de carreira. Por que o último ano de um jovem na faculdade hoje não é como é, por exemplo, o seguinte, lá no ensino médio, o terceiro ano, já não estão ensinando e preparando o jovem para ele poder passar no vestibular? Sim. Então, aí a gente tem aqui um erro. Aqui, eu já deveria estar trabalhando esse último ano do ensino médio aqui para poder esse cara saber que caminho ele quer. Qual é a linha de conhecimento? Vocação. Ele teria que sair do ensino médio com a vocação para ele poder escolher o vestibular certo. Alinhado com a sua vocação e com aquilo que ele acredita. Aí ele já de posse disso aqui, pensa que é uma pessoa que já tem a vontade e o desejo. Ela vai pegar esses 4 anos de faculdade e vai comer esse conhecimento. E aí você prepara ela e entrega todo o conhecimento que ela precisa nesses 3 primeiros anos. Aí no último ano, o que você entrega para ele? A oportunidade de ele se especializar. Assim como a engenharia faz. A engenharia é isso. Você faz um conhecimento de engenharia geral e nos últimos anos da engenharia você vai para a tua especialização que você quer. Então, são dos poucos cursos que você sai sabendo o que você vai fazer é engenharia. Por quê? Porque você escolheu. Você é engenheiro elétrico, você é engenheiro civil, você é engenheiro mecânico. Enfim. Então, eu acho que falta esse encaminhamento. Aí o jovem sai e fala assim, legal, eu passei 4 anos na faculdade aqui, eu tenho um canivete suíço. Esse eu posso usar para isso, isso e isso, esse eu posso usar para isso aqui. Agora a pergunta, qual é aquele que eu desejo? Não sei ainda. Acho que um dos grandes problemas da nossa geração também é essa quantidade de opções. É muita opção para tudo, para comer, para assistir, até para trabalhar, né? Empreender. Não, fora a opção que você tem para você... Aí volto de novo na origem, para você discutir quem é você. Quem é você? O que eu sinto? Aí você tem que descobrir o seguinte. Pera, agora eu tenho que decidir com quem eu me relaciono, como eu me relaciono, qual linguagem que eu falo. E linguagem, por Deus, se fosse pra gente estar formando pessoas bilíngues e trilíngues. Por Deus. Por quê? Pra mim, o conhecimento que mais limita e mais vai gerar desigualdade no mundo globalizado, é a pessoa não saber nem o próprio idioma, quanto mais ela não saber o segundo. Porque hoje, acredite, qualquer jovem no Brasil, independente do seu nível de conhecimento, que domine 2 idiomas, não fica desempregado. Em qualquer parte do mundo. Eles vão te dar uma profissão. Se você não tem ainda, qualquer país vai te acolher e vai te dar um curso profissionalizante específico de uma coisa que você tem a vocação e você vai trabalhar lá. Por quê? Porque você quebrou a primeira barreira. E isso eu também acredito lá no Instituto. Por isso que a gente coloca lá oratória e escrita como habilidades essenciais para ensinar. Por quê? Se você fala fluente o seu idioma, você vende para qualquer empresa, você atende para qualquer empresa, você dá suporte para qualquer empresa. Só com a força, com o seu conhecimento do seu idioma. Então, se todos os jovens, por exemplo, esquece todos os cursos profissionalizantes, esquece todas as tecnologias, esquece tudo. Esquece matemática, esquece a matemática, esquece a física, esquece tudo isso aqui. Isso me lembra uma coisa, né? Que a inteligência... Acho que talvez você chegue nisso. A inteligência relacional. Que você não aprende isso na faculdade, você não aprende isso na escola. Uma das coisas que pode te garantir um emprego é literalmente você saber se comunicar, você saber o que as pessoas esperam de você. A capacidade de você comunicar a inteligência que você tem. Então, olha só, eu posso até não ter muita inteligência. Posso não ter conseguido, sou jovem, eu não tenho muita... Eu não absorvi o suficiente para ter grande inteligência. Ou muita massa para aplicar a minha inteligência. Ou seja, o conhecimento, base de conhecimento para aplicar a minha inteligência. Eu até tenho muita inteligência, só que eu tenho pouca base de conhecimento. Mas se eu tenho uma capacidade de comunicar muito bem, de forma fluida e correta,
Contando ali uma Você historinha. abre todas as portas do mundo para você. Então, se a gente tivesse preocupado em fazer os nossos jovens se comunicar correto, mas não, a gente voltou, a gente está na era da inteligência artificial e os nossos jovens se comunicam igual os caras da pirâmide. Símbolo, ao invés de estar nas paredes, está nos mensageiros. Todo mundo se comunica por sticker, por ícone, por emojis, por memes. Isso aí te remonta à sociedade de que época? Que a gente se comunicava por desenhos, que a gente se comunicava por símbolos. Caverna. Quando? Exato. Então, a gente está aí à luz das principais tecnologias e entrando na escuridão daquela que deveria ser a nossa maior virtude hoje, que é se comunicar. Porque imagina hoje o que acontece, olha o que acontece na internet com os jovens que mesmo que saem de bases rasas, mas são capazes de se comunicar muito bem. Digital influencers. Eles são os nossos digitais influencers. Legal. E não estou dizendo nem que eles saibam se comunicar a linguagem do mercado. Eles sabem se comunicar com aquele nicho de pessoas que é aquelas pessoas que não sabem se comunicar também. Então o cara fala errado o tempo inteiro e ele tem milhões de seguidores. Por quê? Porque a maioria fala também como ele. Se identifica, né? Se identifica, exato. Então, como agora eu pertenço a isso, por que eu preciso sair disso? Então a gente colocou para a sociedade que você pode ser milionário dessa maneira. E pode. Seja você jogador de futebol, seja você agora o novo jogador de futebol do digital, que é o digital influencer. Então, a gente está ensinando o que é isso. Só que na hora que acabar isso, na hora que mudar o jogo, essas pessoas vão ficar... A gente vai ter uma periferia digitalizada. Mas a periferia continua do mesmo jeito. A desigualdade ela tá enorme. Então a desigualdade deveria estar hoje sendo melhor observada, porque é o seguinte: não existe hoje nenhuma comunidade que esteja exclusa economicamente, que não esteja conectada. Tá. Todo mundo está na internet. Todo mundo está na internet. Da zona mais longínqua rural à comunidade mais profunda e isolada que tem. Comunidades indígenas se comunicam pelo celular hoje, com o externo. Então, tá todo mundo no digital. Então a periferia está no digital. Então a diferença é que ela está mais à mostra. E tudo que ela tem de bom, de ruim, está mais exposto. Porque ela está exposta. Ela não está mais nas ruas. Eles estão nas ruas digitais. Conectadas às vezes com pessoas que são de mundos completamente distintos. Sim. Delas. E que acabam ali sendo vistos até como deuses, como pessoas... Exato. Meu Deus. É isso. Porque, tipo, sabe, isso é tão triste, é quase como... É uma fuga da realidade também. Mas acaba é uma fuga da realidade. Mas, de novo, tudo aquilo que é muito ruim também é muito bom. Então, ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas que a gente jamais conheceria. Pessoas que jamais teriam espaço de voz, hoje elas têm espaço de voz. É verdade. Todo mundo tem sua própria mídia hoje. É isso. Então todo mundo tem seu próprio canal, se quiser. Então por isso que redes como TikTok e YouTube são tão potentes. Porque as pessoas, elas criam ali o seu próprio espaço de fala. Do seu jeito, da sua forma. E se ela tem gente que tem interesse em escutar aquilo, cara, se você perguntar para qualquer professor, pergunta para ele se muda a motivação dele, ele entrar na sala para ensinar um jovem ou ensinar 50. Não. O professor que é professor, ele ensina com o mesmo entusiasmo, mesma força, mesma potência, mesmo que tenha um aluno na sala. Verdade. Porque ele não é a relevância da quantidade, e sim o ato dele de ensinar. É ele exercer aquilo que ele quer, ele realizar a sua performance. Não importa se é para um ou não. Então, não importa se o teu público é 1 ou 1 milhão. Então tem todos esses contornos, mas eu acho que assim, é uma discussão muito ampla
E não tem uma solução, não tem uma bala de prata, não tem uma coisa. Agora, são iniciativas que cada um, pelo seu vértice, apoia e incentiva. Para mim, todo projeto que tenta, de alguma maneira, libertar as pessoas, e aí, libertar as pessoas, eu não estou falando de físico, estou falando de mente. Então, para mim, toda iniciativa que apoia libertar a mente das pessoas, para mim, ela tem que ser incentivada de alguma maneira. Não importa se com o teu apoio voluntário, não importa se é com o seu trabalho, ou com a sua capacidade de comunicar aquilo, ou até mesmo a sua capacidade de colaborar com aquilo financeiramente, que seja ali para poder fazer aquilo acontecer. Então, eu acredito nisso. Então, por isso que a gente decidiu trabalhar o que talvez pouca gente esteja trabalhando, que é trabalhar essa base, ensinar o básico, o arroz com feijão, né? pensamento crítico, analítico, lógica. Permitir as pessoas de pensarem, Eu de acho que- serem curiosas, de perguntar o porquê. Eu acho, esses dias eu tenho uma amiga mais nova que eu, e eu falei, fulana, você tem que desenvolver o pensamento crítico. Ela, não, você é muito inteligente, que sei lá do que, eu não consigo, nem todo mundo é que nem você. Eu falei, não, você não tá entendendo, o cérebro, ele é um músculo. Você precisa trabalhar, como é que você trabalha? Você começa a se perguntar o porquê das coisas e começar a fazer um raciocínio lógico para chegar numa conclusão. Eu sei que ali a pessoa, pô, mas isso é muito esforço. Agora vai ter um dia que você vai fazer isso numa piscada, em segundos, vai ser rápido. Então, assim como você treina a perna, treina seu cérebro, porque ele pode te colocar numa perspectiva melhor de futuro. Eu adorei essa frase. Assim como você treina a perna, Treina treina seu seu cérebro. Porque a única coisa que nos move é a visão. A única coisa que faz a gente dar um passo adiante é a certeza que a gente está indo no caminho certo. E a gente tem a certeza por onde? Pelas pernas? Não, pelos olhos. Então, se a gente não tem visão, a gente não caminha. Então, por que é importante você treinar a sua visão e enxergar na frente? Porque quanto mais adiante você olha, mais seguros são seus passos na direção de onde você quer ir. Então, cada vez que você olha longe, você deseja ir longe. E se você já está com aquele caminho na cabeça, você dá passos seguros naquela direção. E se você dá passos seguros, quer dizer que se alguém tentar te tirar desse caminho, no meio do caminho, você não vai se permitir se influenciar a isso. Porque você está seguro. Agora, quando a gente tem jovens ou pessoas que estão caminhando numa direção Elas nem sabem. ao qual elas não sabem, ou alguém projetou nelas, sabia que lá é um caminho para você? Aí você fala, pô, legal, eu vou. Mas você tá indo com a visão da outra pessoa. Aquela pessoa enxergou. Você tá indo pelo que ela tá falando. Então você tá se guiando pelo som da voz dela. Então se ela estiver andando, você anda. Se ela parar, você para. Se ela for para a esquerda, você vai para a esquerda também. Então, na verdade, você não tem a menor noção se aquela pessoa tá te levando por um caminho A ou se ela conseguiu fazer aquilo que ela queria, que era ter alguém fazendo o que ela quer, do jeito que ela quer. E se a gente pegar a natureza humana... E o meio faz muito isso, né? Ele te direciona Total. muitas vezes porque você não quer. Eu lembro, eu nunca esqueci disso, né? Eu tava na escola, acho que na 8ª série, e uma professora olhou pra uma colega minha de sala e falou, tá vendo aquela menina? Ela vai engravidar antes de terminar a escola. Infelizmente, realmente isso aconteceu. No 3º ano do ensino médio, ela engravidou. Estatística. Condição. Ela vai passar toda a geração dela, passou pela etapa A, pela B, pela C. Ela passou pela 1? Já. Passou pela 2? Já. Ela vai para 3. Então, a gente não quer ensinar lógica. De novo, a gente não quer dar visão. É vontade política. Sim. Não existe vontade de dar visão às pessoas. Você pode pegar... Você pode ir numa região e falar o seguinte... Pega uma região que estava desconectada do mundo. Cria uma estrada em volta dessa comunidade. Pergunta se alguém daquela comunidade vai usar aquela estrada. Não vai. Ela vai ficar esperando o que vem dessa estrada para cá. Mas ela não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque você não criou... Você não pegou um lugar
que tava assim, ó. Nossa, a gente tá aqui pronto para explorar o mundo. E aí alguém vai lá e abre a estrada, que você faz? Vai, porque você queria explorar o mundo. Não. As pessoas dessas comunidades são treinadas que, se elas querem estar seguras, é aqui. Sim. E é verdade, e na prática é verdade. É capaz de uma pessoa da comunidade ser assaltada no Gonzaga do que lá onde ela mora na periferia. Agora, se ela tá lá, ela, com o celular dela, na frente do shopping, hoje, toda arrumada porque ela veio fazer uma entrevista de emprego, alguém vai lá, assalta o celular, tira dela essas coisas lá no Gonzaga. Muito obrigada, Marco. Foi uma conversa muito gratificante com vários insights. E até a próxima. Eu que agradeço, Vitória, Igor, a Hora do Pod aqui. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, ao Rotaract, de poder estar aqui, esse espaço aqui, compartilhando um pouco dessa visão. É uma visão muito particular, né? É um caminho, é um dos caminhos possíveis. Então, para pessoas que querem entender um pouquinho mais o que o Instituto Amigu faz, quiser acompanhar nas redes sociais do Instituto Amigu, acompanhar, entender um pouquinho melhor, quiser ter o meu acesso para poder perguntar e esclarecer alguns pontos, eu estou à disposição de vocês para isso. E só tenho a agradecer a oportunidade mais uma vez de estar compartilhando um pouco dessa nossa experiência com as pessoas. Espero que ajude um pouquinho. Se ajudar uma pessoa já está ótimo. Já tá ótimo. Legal, Marco. Agora meu recado é para você que está assistindo a gente ou escutando. Amanhã tem reunião do Rotaract Clube de Santos Gonzaga. Se você tem entre 18 e 30 anos e quer desenvolver habilidades como oratória, trabalho em equipe e fazer projetos tão legais como o GonzaCast, você pode estar acessando nossas redes sociais, que lá tem um convite direitinho para você poder participar com a gente. Até o próximo episódio.